A Moonshot acabou de lançar o Kimiq 2.5 com grandes melhorias em visão e uso de ferramentas, e a Alibaba lançou o Qwen 3 Max Thinking, desenvolvido para raciocínio de contexto longo e fluxos de trabalho no estilo agente. A Anthropic fez do Claude um espaço de trabalho ao vivo, integrando apps como Slack e Figma ao chat. Já a Microsoft testa controles de personalidade e memória no Copilot. O Google está conectando o IA Studio diretamente ao Firebase para a construção real de aplicativos, e a Chai parece estar preparando recursos avançados de controle de modelos dentro do Grok. Muita coisa acabou de mudar nos modelos de IA, então vamos falar sobre tudo isso, certo? Vamos começar com aquele que realmente acendeu o pavio. Kimiq 2.5 apareceu do nada. As atualizações de software mais sérias geralmente aparecem de forma discreta, e então todo mundo começa a comentar porque a mudança fica óbvia assim que você usa. As pessoas abriram o Kimicon, começaram uma sessão normal e o comportamento do modelo parecia diferente. O tom ficou mais preciso, o raciocínio mais claro e as respostas no modo de pensamento aparentavam maior disciplina interna. Assim, os usuários notaram algo ainda maior. A interface que eles estavam usando para o K2 basicamente mudou de repente, como se o K2.5 tivesse sido colocado no aplicativo web. Esse lançamento discreto foi uma atualização silenciosa pela mesma interface, permitindo à equipe um grande teste no mundo real. Você recebe milhões de solicitações reais de pessoas fazendo o trabalho de verdade. É uma estratégia moderna. Observe os dados sendo corrigidos rapidamente, mantendo o ritmo. Agora, o principal do K20 e 5 é a atualização dupla, visão nativa junto com o uso nativo de ferramentas. E a palavra nativo aqui é interessante porque muitos produtos afirmam ter capacidade multimodal. Enquanto muitos entregam algo mais próximo de legendas de imagens, o K20 e 5 parece mais com compreensão de imagens. Isso se mantém ligado ao raciocínio, assim como um modelo de texto robusto mantém sua lógica em um prompt longo. As pessoas começaram a enviar imagens imediatamente e não eram do tipo fácil. Plantas baixas tiradas de cenas de TV, layouts de apartamentos, capturas de tela de interiores com ângulos estranhos, diagramas complexos, layouts visuais bagunçados com vários elementos na tela. Depois, pediram resultados úteis aos desenvolvedores, como descrições espaciais estruturadas para criar cenas ou formatos compatíveis com fluxos de trabalho em 3D. Um teste de estresse popular tem sido: pegue esse layout e me ajude a transformá-lo em uma especificação de modelo 3D com resultados voltados para pipelines do 3JS. Essa tarefa obriga o modelo a fazer mais do que descrever. Ele precisa interpretar, preservar os relacionamentos e expressar esses relacionamentos de forma estruturada. Você percebe como ele reage ao ambiente quando é alimentado. Um layout, ele tende a manter um mapa interno coerente da sala, adjacências, portas e aberturas, onde os móveis se agrupam como um corredor conecta os espaços, quais limites parecem paredes. Mesmo quando a imagem está imperfeita, a perspectiva está errada ou o desenho é grosseiro, muitas vezes ele mantém a mesma história do começo ao fim da resposta. Isso indica que os recursos visuais do modelo estão mais integrados nas camadas de raciocínio, fazendo com que tokens visuais influenciem o planejamento e a estrutura, em vez de serem convertidos em uma descrição única logo no início. Então você recebe a segunda parte da atualização e é aí que começa a aparecer algo mais próximo de um agente. O uso de ferramentas no K25 parece mais intencional com prompts rígidos. Ele age como se esperasse um processo, separa tudo em etapas lógicas e utiliza as ferramentas no fluxo. Em matemática e lógica você vê mais verificações intermediárias. Em programação, você vê menos pontas soltas, menos peças faltando, menos respostas, que parecem depender do usuário para preencher o resto. Então, a capacidade de programar é basicamente o placar no momento. Desenvolvedores testam os modelos com tarefas de múltiplas etapas: refatoração, depuração, conversão de especificações em código funcional, geração de scripts, produção de configurações e criação de saídas estruturadas que outros sistemas possam consumir. K25 está ficando mais forte aqui, transformando Kimi de um chat que parece inteligente em uma assistente que realmente pode fazer o trabalho desde cedo. O feedback mostra que as pessoas dizem que ela passa em testes de programação rapidamente, aguenta prompts mais longos e lida com instruções mais complexas, sem entrar em contradição.
O interessante é como a atualização de visão e de ferramentas se potencializam. Modelos de visão descrevem capturas de tela, enquanto modelos de ferramentas escrevem código a partir do que você informa sobre a tela. K25 pode realizar o fluxo de trabalho combinado. Olhar para a imagem, extrair a estrutura e, em seguida, gerar código ou um plano estruturado com base nessa estrutura. Essa combinação é justamente o objetivo das atuais plataformas de IA, porque isso transforma o modelo em uma ponte entre entradas confusas do mundo real e saídas limpas e legíveis por máquina. E Moonshot faz parte da corrida chinesa de IA, onde o lançamento é estratégico, como no xadrez. DeepSeek já sinaliza grandes novidades. Concorrentes como Zipu e Minimax seguem lançando atualizações, todos buscando o próximo salto de modelo. Primeiro, porque o acesso antecipado atrai os desenvolvedores. Ao criarem fluxos de trabalho com seu modelo, sua ferramenta vira padrão no stack deles. K25, chegando agora, especialmente através de um lançamento suave na web, coloca Moonshot exatamente nessa janela inicial de captura. Há também o lado dos investidores e do financiamento da Moonshot. Relatórios apontam financiamento relevante e avaliação bilionária. Esse contexto é importante, pois mostra como eles mantêm esse ritmo de atualizações. Esse mercado premia equipes que escalam treinamento, inferência e mantêm o produto estável enquanto o modelo evolui. E isso custa dinheiro. Agora, a Moonshot conta com o apoio da Alibaba, que atua em duas frentes na IA. Apoia a Moonshot e Kimi como concorrentes relevantes no mercado de consumidores e desenvolvedores na China. A outra frente é expandir o Qwen como uma família de modelos própria que se conecta diretamente aos produtos da Alibaba Cloud. E o novo, recém-lançado Qwen 3 Max Thinking é um exemplo perfeito dessa segunda frente. Esse modelo é o carro-chefe em raciocínio, com foco em matemática avançada, código complexo e fluxos de trabalho de múltiplas etapas. Ele está disponível dentro do Qwen Chat e foi projetado para integração via Model Studio da Alibaba Cloud, o que já diz exatamente quem está por trás disso. Voltado para desenvolvedores e empresas que criam apps, pipelines e agentes, destaca-se pela longa janela de contexto. No Model Studio, a linha Qwen 3 Max é descrita com uma janela de contexto de 262.144 tokens. Esse número muda até o que as pessoas tentam fazer. É possível inserir requisitos longos, códigos extensos e grandes conjuntos de documentos, mantendo o modelo ancorado no contexto. Em vez de forçá-lo a adivinhar com base em fragmentos, o contexto longo transforma um modelo de raciocínio em algo mais próximo de um mecanismo de revisão. Ele pode analisar um prompt enorme, extrair as partes relevantes e então trabalhar passo a passo. O outro detalhe importante é o estilo de lançamento por snapshots, com tags como Qwen 3 Max 2026.01123 snapshots de versão são importantes em produção. As equipes buscam reprodutibilidade para manter o sistema com comportamento estável do modelo, garantindo fluxo de trabalho consistente semanalmente. Neste snapshot, pensar e não pensar estão fundidos em um modelo único, com chave de modo para execuções deliberadas quando a precisão importa. No modo de pensamento, Qwen 3 Max Thinking combina chamadas de ferramentas, busca na web, extração de páginas e interpretador de código durante o raciocínio. Isso é importante porque torna o modelo um orquestrador de ferramentas. Pode reunir evidências, analisar, calcular e seguir raciocinando com os resultados. Toda a indústria segue nessa direção, pois prioriza a confiabilidade em tarefas onde a precisão é mais importante que a velocidade. Enquanto Alibaba e Moonshot avançam nos modelos, a Anthropic foca na camada de fluxo de trabalho. Agora, Claude suporta aplicativos MCP interativos. No chat, a principal novidade é a interação. Usuários conectam ferramentas como Asana, Slack, Figma e Box e trabalham com seus conteúdos ao vivo na conversa. Isso significa que um cronograma de projeto pode aparecer como um artefato real do Asana. Dentro do fluxo do chat, mensagens do Slack podem ser redigidas com formatação e depois enviadas pela própria ferramenta. Diagramas são criados e editados no Figma enquanto o usuário permanece na conversa. Arquivos são gerenciados no Box sem precisar copiar e colar sempre. Essa melhoria parece só uma integração, mas transforma toda a experiência do usuário, pois o assistente vira uma superfície de trabalho.
Em vez de uma IA dando instruções para você executar em outro lugar, você conta com uma IA colaborando em tempo real, usando as mesmas ferramentas que sua equipe já utiliza. O ângulo MCP também é importante, porque é uma jogada de padrão aberto. Protocolos abertos criam ecossistemas. Com um padrão aberto de conexão de ferramentas, desenvolvedores criam uma vez e conectam plataformas mais facilmente. As empresas se preocupam porque usam muitos aplicativos desorganizados e buscam integração e interoperabilidade entre ferramentas que resistam a mudanças de plataforma e fornecedores. O fato de a Anthropic adotar o MCP também sinaliza uma direção mais ampla para o setor. A assistência de IA está se tornando a camada de interface que fica em cima das ferramentas, não uma janela de chat lateral que fica fora do trabalho. Agora, a Microsoft também avança, mas em outro ritmo. O Copilot testa novas opções de personalização com um seletor de personalidade e referências de gerenciamento de memória chamadas Estúdio de Personalidade. A interface exibe um seletor parecido com as opções de estilo já conhecidas. A configuração é concisa e a implementação gradual, com seletor visível e controles amplos ainda restritos. As melhorias no gerenciamento de memória indicam que a Microsoft busca unificar a personalização em uma única área de configurações, como outros assistentes já fazem ao tratar preferências e memória juntos. Existe ainda uma divisão no acesso ao modelo. Muitos usuários do Copilot usam uma versão antiga, enquanto poucos têm acesso à versão mais nova. Isso é importante porque a percepção do usuário segue a experiência média. A Microsoft pode lançar novos recursos de interface, mas a reputação do produto é definida pelo que a maioria dos usuários vê no dia a dia. A personalização indica intenção de longo prazo, já que, com controles e memória personalizados, o Copilot pode ter comportamento mais consistente e adaptado ao usuário. A iniciativa do Google aborda um problema reconhecido por equipes de IA: transformar uma demonstração interessante de modelo em um aplicativo real. Com AuTH e dados, o iStudio mostra integração mais profunda com o Firebase, incluindo suporte nativo a banco de dados e configuração de AuTH pelo Firebase. O Firebase já lida com bancos de dados em tempo real e fluxos de autenticação que os desenvolvedores adoram, porque a configuração é rápida e a sobrecarga mental permanece baixa. Integrar isso ao iStudio significa que o caminho de eu criei uma interação de modelo até eu implantei um aplicativo seguro com usuários e dados persistentes fica mais curto. O Google está transformando o AI Studio de um ambiente de testes para um ambiente real de desenvolvimento. Com autenticação e dados facilitados, as equipes entregam mais rápido. Gerentes de produto criam protótipos de recursos com contas de usuário e estado salvo, sem depender de equipe de infraestrutura a cada iteração. Pequenas dicas de interface também fazem diferença. Com a interface de construção semelhante ao Firebase e o suporte a comandos de barra, estes podem parecer pequenos. Mesmo assim, agilizam o trabalho, principalmente em projetos complexos, onde inserir componentes rápido economiza tempo e mantém o foco. E então tem o Shy, e esse parece que alguém deixou uma porta meio aberta e as pessoas conseguiram dar uma espiada lá dentro. Um recurso chamado Dev Models apareceu na interface web do Grok. Os detalhes sugerem um gerenciamento avançado de configuração de modelos, seleção de configurações de modelos, busca por nomes de modelos e marcar modelos preferidos como favoritos. Em seguida, um menu de substituição permite ao usuário definir nome do modelo, descrição, endereço e ajustar prompts do sistema e do desenvolvedor, além de alterar ferramentas, chamadas, configurações e modelo base. Esse painel de controle é constantemente solicitado por empresas e clientes governamentais, pois permite governança e ajuste de comportamento. Pode ser apenas interno, pois esses painéis geralmente existem para operadores da plataforma antes de chegarem aos clientes. De todo modo, a interface indica que a XAI está criando a camada de controle empresarial, essencial para usar uma plataforma de modelos em ambientes regulados. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou da análise e quer mais conteúdos assim, curta e inscreva-se no canal para não perder o próximo. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.